Om Shanti. Sejam todos bem-vindos para a série Valores para a Vida. E como sempre, vamos passar um minuto em silêncio e invocar o Supremo. Então, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Para partilhar o ecrã. E aqui nós estamos com um novo episódio da série Artes para a Vida, episódio 8, a arte de comunicar, ou a arte da comunicação. E é nesse momento poderoso na Índia, estamos a comemorar o Navratri, são os poderes divinos interior. Então, é um poder de comunicar um com o outro, não apenas como uma arte da comunicação, a nível da comunicação verbal, mas também muito sobre a comunicação não verbal, como nós comunicamos sem palavras com os outros. E temos para isso uma boa comunicadora conosco, a irmã Amanda, do Reino Unido. Muito obrigado por estar aqui oficialmente. As boas-vindas. Então, partilhar algumas palavras sobre a Amanda. Ela já esteve na série dos Valores para a Vida e primeira vez aqui na Artes para a Vida. E ela está nesse caminho espiritual desde 1981. E ela esteve junto de uma das nossas sêniores, a Dadi Jank. Ela tem um pragmatismo espiritual, onde ela traduz as coisas na vida do dia a dia com muita verdade. Ela é uma palestrante, faltou uma palavra, perdão, e ela está comprometida nesse empenho espiritual, pessoal. E ela é uma pessoa, tipo, culturalmente transversal. Nasceu na África do Sul, fluente em inglês e Gujarati. Em 86, ela coordenou o projeto sobre paz no Reino Unido, que fazia parte do Ano Internacional das Nações Unidas da Paz. E a partir de 87 até 2003, hã? 87 até 93, coordenou a administração do centro de norte de Londres e depois passou a coordenar o centro de retiros em Oxford. E agora ela coordena a atividade para além do mar, por assim dizer, a nível na Inglaterra. Isso é muito rápido, devia ter essa informação de antemão, mas ok. Om Shanti, bom dia. Bom dia. Muitos já estão na boa tarde, eu estou no bom dia. Então é um prazer ter consigo para falar sobre a comunicação, porque você é uma boa comunicadora. E nós estamos aqui para aprender consigo como comunicar melhor. Mas às vezes nós pensamos que estamos a comunicar, mas na verdade não. Então temos de aprender essa arte de sim. Então trago aqui algumas flores. São flores muito bonitas, que são de Vancouver, e é em nome de todos nós. Então desejo o melhor. Mas ainda nós temos aqui algumas flores primaveris, apesar de já não ser primavera, penso que foi isso que ela disse. Então, muito obrigada.
Muito obrigada. Então já está? Posso começar agora? Acabamos com as formalidades? Terminamos? Olá a todos. Bom dia a todos vocês dessa parte do mundo. Não sei que estará alguém aqui do Reino Unido, mas se estiverem, então boa tarde para eles e boa noite para aqueles que estão em Bharat, na Terra-mãe. E hoje em dia muitos a preparar a viajar para Madhuban. E então, quando o Manoj pediu para eu falasse sobre isso, eu vi o tema, eu disse sim. Eu acho que eu não hesitei sequer. E é um assunto que é muito importante para mim, na verdade. Eu penso que é valioso e falando de uma forma geral, quando pensamos em comunicação, pensamos aquilo que nós dizemos como dizemos, esse tipo de coisas. E isso absolutamente é muito importante, inquestionável, porque eu estive aqui no centro de retiros e as nossas atividades são como uma máquina. O lugar funciona como uma maquinaria e essa maquinaria tem de funcionar, porque é tão constante, portanto tem de funcionar. É mesmo como um relógio. E quanto mais as coisas ficam claras e naturais e fáceis, então menor a energia que ela leva. Porque de outra maneira, a falta de comunicação, as confusões, a falta de entendimento, a falta de informação, todas essas coisas criam não convide se quiser, porque alguém presume alguma coisa, que alguma coisa está a acontecer, mas não está a acontecer, ou alguém precisa de alguma informação e eles não recebem. Então, eles sentem-se perdidos ou não entendem o que é suposto fazer. Então, geralmente pensamos na comunicação a nível das tarefas, do trabalho que temos de fazer, em em termos do produto final que temos de alcançar. E eu acredito que definitivamente isso é uma especialidade. E eu penso que, primeiro de tudo, tem que haver o reconhecimento da importância disso. E você só pode reconhecer a importância disso quando você tem respeito pelas pessoas que estão envolvidas em qualquer tarefa em particular ou projeto. Portanto, tem que haver respeito pelas pessoas. Não é apenas sobre o produto final, que você quer ser bem-sucedido. Então, por que que você comunica? Você comunica, você planeia, você faz o esquema, você comunica esse plano. Então, todos têm uma ideia cristalina sobre o que é que eles têm de fazer, quando eles têm de fazer e como eles têm de fazer. Então, algo que eu aprecio sobre a Daddy Yankee é que se ela pedisse para eu fazer algo, não é só fazer aquilo, mas ela articulava claramente o que ela queria que eu fizesse, por que que ela queria que eu fizesse e o que é que ela estava à espera que seria o resultado, ou que ela pedia para eu fazer quando eu fazia. Então, isso era muito importante nos dias de hoje, na educação moderna. Eles fazem com que você tenha diferentes atividades, talvez desenhar, ou fazer algo. E eu digo, ok, mas qual é o propósito disto? Para mim, é importante entender, eu preciso que expliquem para mim o que é que você está à espera de receber disso ao pedir que eu tenha um compromisso nessa atividade. Eu lembro de uma primeira vez que eu estava a participar e eu perguntei: você pode, ou seja, quando você se sente infeliz, esse é um exemplo, quando você se sente infeliz,
Qual é esse sentimento? Como é que ele é? Como é que ele, como é que você visualiza? Como é que ele se aparece? Qual é o sabor dele? Qual é o cheiro? A tristeza. Qual é o cheiro da tristeza? E qual é que é o sentimento? Se você pudesse tocar, como é que você sentiria? E eu senti completamente sem saber qual é o propósito desse exercício. Mas quando eu pratiquei aquilo que eu entendi, eu disse às pessoas que estavam a fazer o exercício, digam o que é suposto para sair disso. O que é que eu tenho de alcançar a fazer essa experiência? E eles explicaram para mim que, na verdade, é ter um claro entendimento do que é o seu sentimento de tristeza. Não é só dizer eu sinto-me triste, mas que tipo de tristeza é que é? Por que é que você sente essa tristeza? O que é que ela faz para si quando você experiencia essa tristeza? Então, para mim, isso faz parte de um entendimento claro. Quando você entende algo, então você é capaz de colocar na prática. E, portanto, é este nível, a nível da superfície, a nível da comunicação, que é importante. Ou seja, de desempenhar o trabalho que você tem que fazer, ou alcançar, ou estar confortável ativamente naquilo que você está envolvido a fazer. Isso é comunicação verbal. E, na verdade, eu olhei para o significado da palavra em latim dessa palavra comunicação. Portanto, ela vem de comunicare, que significa partilhar, fazer comum, tornar comum. Partilhar algo e torná-lo comum. Então, aquilo que nós estamos a partilhar como estamos, quando estamos a comunicar, é apenas palavras? Apenas conceitos? São apenas ideias? Apenas metodologia? Sim, tudo isso, quando existe essa comunicação verbal. Mas a comunicação acontece em tantos níveis diferentes. Então, primeiro de tudo, a comunicação acontece através, visualmente, aquilo que você vê. Então, ver como, qual é a visão, ou seja, o que você está vendo, a nível de comprometimento com a sua visão. Qual é a vibração que você está a sentir? Qual é a energia que está por detrás das palavras? Qual é a intenção de partilhar? Qual é a intenção da pessoa quando ela está a partilhar ou a falar? Qual é a intenção? Então, todas essas coisas, elas são apanhadas totalmente sem explicações. Cada um de nós vê algo e apanha algo com isso. E a todo um outro lado de coisas, você está tão atento pelas suas experiências que você também olha para as coisas, não apenas visualmente, mas você percebe as coisas através dos filtros das suas próprias experiências. Então, uma coisa é esse aspecto da comunicação, quando alguém está a comunicar, a emanar, a partilhar algo consigo, e o outro é aquilo que você apanha daquele que o outro está a partilhar. Então, apenas focar nesse aspecto, o que é que está a ser partilhado por aquele que quer partilhar. Então, quantas vezes muitos de vocês nessa sala tiveram quadrado de Jank? E quantas vezes ela entrou numa sala onde você estava, ou no espaço onde você estava, e ela não disse nenhuma única palavra, nenhuma palavra saiu-lhe da boca, ela entra na sala e você sente algo. E no início, você pode nem saber, você pode nem saber o que é que você está a receber, mas na verdade, você fica estonteante com a presença dela.
estonteante nesse silêncio. Não sei se eu traduzir bem essa palavra, mas talvez até numa emoção profunda. Você não tem ideia. Agora, Haddad, quando ele entrava numa sala, ela, ela pensava, eu vou ficar em silêncio, porque se ela fizesse isso, isso não seria genuíno, isso não seria verdadeiro. Vocês saberiam a diferença entre a tentar fazer e fazer. Quantas vezes? Porque ela entrava nessa sala absolutamente e no completo de silêncio interior, sem qualquer ideia preconcebidas, sem qualquer julgamentos, ela entrava nesse espaço internamente muito silenciosa, mas completamente limpa. E quando ela entrava, a sua energia congregava-se numa, numa forma concentrada e profunda. Então, quando ela entrava numa sala, tudo aquilo que você apanhava era a sua presença incrível. E ela estava a emanar tanta vibração e tanta energia que a sala ficava preenchida dessa vibração. E o que é comunicar? O que é que estava a ser comunicado nesse momento? Não havia palavras. O que estava a ser comunicado era as poderosas vibrações da paz. O que ela estava a comunicar era as poderosas vibrações do amor. O que estava a ser comunicado, outras coisas eram as partilhas, o significado de comunicar, o que estava a ser partilhado é esse silêncio profundo. E porque estava a ser partilhado genuinamente, o mesmo era invocado dentro de si, ou seja, daqueles que estavam na sala. E Baba fala nesses aspectos que há muitos filósofos no mundo de hoje. Há tantas pessoas educadas que têm aprendizagem, sabem muito, têm muita informação. E quando você escuta a eles, você diz, uau, você fica impressionado naquele momento. Mas quando você vai embora, quando termina a palestra, você vai embora, nada permanece em si. Você não se lembra de nada. Você nem sabe aquilo que você aprendeu nos 45 minutos daquela companhia, você nem tem a certeza daquilo que aprendeu. Então, existe essa noção de que você pode falar muito, mas não dizer nada. Você pode usar muitas palavras, mas na verdade as palavras, ela pode impressionar alguém intelectualmente, mas o coração permanece intocável, intocável. E o coração permanece diferente ou separado, num certo sentido, daquilo o que é. Alguém como o Haddad entrava numa sala, dizia muito poucas palavras, e nós es escutamos alto e claramente a imensa energia que ela era, que eu estava a ser tocado e estava naquela energia. Então também eu estava a ser invocado ou evocado por essa partilha, por essa comunhão, por causa dessa comunicação. Então, quando nós queremos comunicar, também, na verdade, dizer que quando alguém dá uma palestra, eu não me lembro da percentagem disso, que eventualmente 60 ou 70% da comunicação é através das vibrações, as vibrações daquela pessoa. E depois, se calhar cerca de 80% são as palavras
Ah, não, se calhar 80%. Depois tem a ver com a inclinação, a ênfase que ela dá aqui e lá. Não percebi se ela disse 8%. 8 deve ser. Portanto, leva-se tanto tempo a preparar, ler texto, tomar notas, e no último minuto, quando você tem que comunicar, se você for fazer isso, se você tem de fazer isso, então o que vai surgir basicamente são palavras. Mas as vibrações da energia, as intenções que você quer partilhar, elas não chegam lá. A Dadi Yankee costumava dizer que os nossos relacionamentos com todos deveriam ser harmoniosos. E aqueles relacionamentos tornam-se harmoniosos com a forma como a qual nós nos relacionamos com as pessoas, a forma como nós partilhamos com as pessoas. E o que é que nós partilhamos, mas como nós partilhamos também é importante. Então, ela costumava dizer que para comunicar com aqueles que são os mais velhos, você precisa de respeito. Respeito na comunicação é importante no sentido de que não apenas palavras que você fala, mas a honra que você está a ter para eles enquanto indivíduos, porque eles passaram mais pela vida do que você passou. Então, o que você está para partilhar, você partilha com respeito, porque por causa daquilo que eles são, por assim dizer. E ela costumava dizer: você está a comunicar com seus iguais. Ela costumava falar isso no contexto do trabalho, do serviço, do SEVA que nós costumamos fazer, e lidamos com todo tipo de pessoas. Então, ela diria: aqueles que são seus iguais, você tem de relacionar-se com humildade. Se você começar a dizer, eu sei, você não está, eu sou melhor que sim, eu aprendi mais do que sim, uma pessoa diz, ok, você pode, faça você mesmo. Então, os seres iguais, você tem que ter humildade, mas outra palavra que ela costumava falar é integridade. Integridade na comunicação e nos relacionamentos. E para mim, isso é muito importante. É fazer com honestidade. Falando de forma geral, nos nossos relacionamentos com todos, deve ter integridade. E a integridade não significa apenas em termos de honestidade, mas para mim é importante afirmar aquilo que é, revelar-me como eu sou. Estou muito consciente de quando você fala o conhecimento espiritual, quando você está fazendo isso há muito tempo, você pode falar eloquentemente, você pode falar claramente, porque você faz isso por tanto tempo, mas você pode iludir as pessoas. No processo disso, você pode tornar-se a nível do som, ou seja, você sabe, portanto, parece que sabe, eu sei, eu faço, eu estou, e isso é um engano, essa falta de integridade que as suas palavras podem estar a comunicar o que você quer dizer, mas essa falta de integridade, essa falta de honestidade, esse sentido do ego sobre si próprio, não vai dar poder a outra pessoa. Isso também não vai permitir que outra pessoa esteja aberta para escutar aquilo que você quer dizer. Eles dizem sobre as diferenças entre empatia e simpatia. É que a empatia é quando alguém está passando em momentos difíceis, você está com eles. Você entende. Você não sai dessa posição que, ou seja, você não está na posição eu sei, já sei o que é isso. E uma pessoa pode dizer, ah, já passei por isso também. E isso é tipo, é, é tipo desvalorizar a dor deles, por assim dizer. Mas a empatia é quando você diz, eu estou consigo.
Eu estou a partilhar consigo. Eu estou a dar o meu tempo, a minha companhia e o meu amor. Isso é suficiente. Não é preciso dizer nada. Apenas a minha presença. Eles vão entender que você está empático com relação a eles. Mas a simpatia seria: ah, pobre de si, isso é tão difícil, sei, deve ser muito difícil para si. Isso é simpatia. Então, no processo de ser simpático, você, na verdade, está a colocá-los abaixo. Então, é interessante todo esse aspecto da forma como nós comunicamos com alguém, mesmo nos momentos de dificuldade. Como é que eu estou a comunicar nesse momento de dificuldades? Quero estar com ou eu quero apenas tentar resolver isso? Uma pessoa pode dizer que tentar expressar a simpatia, você pode apenas. As suas intenções são boas, mas as suas boas intenções não são boas o suficiente, porque essas intenções também têm que ser expressadas externamente da forma correta. Eu entro em problemas, por isso essa é a preocupação, porque eu tenho o hábito de dizer algo, as coisas são como são, e eu digo, sim, você está certa, é como é, mas é a forma como você disse. Eles, eles podem não gostar por causa da forma como eu disse. Pode ser uma lição sábia, mas dizer o que é certo, comunicar o que é certo, mas tem que ser comunicado da forma correta. Essa é a lição que ainda estou a aprender. E a razão por que eu ainda não aprendi a lição tem a ver com o ego. E nós temos essa conversa ontem. Estavam a perguntar: como é que você pensa que o seu ego está a expressar-se fundamentalmente na sua vida? Não sei se vocês já pensaram nisso. Para mim, é impaciência. Quando eu torno-me impaciente, é como: vá lá, por que é que você não está a fazer isso? Seja rápido. Então, essa impaciência expressada por si própria faz com que o outro sinta-se inconfortável. E tudo isso tem a ver com uma forma de comunicar. E ela não faz com que uma pessoa então se sinta bem. E depois a Dade costumava dizer: a comunicar com aqueles que são mais jovens que você, comunique com amor. Então, nesse amor você diz algo, quando você mostra algo, quando você ensina algo, o amor é a prioridade. O amor é a coisa mais importante. E sabe, algumas semanas atrás tivemos um retiro, e nesse retiro tinha a ver com as pessoas que estavam a tentar mudar o mundo, por assim dizer. Portanto, situações que eram no sentido de que havia cerca de 15 grupos israelitas nesse grupo, e o resto das pessoas, metade de outros países. E quando viram a lista, disseram: mas por que vocês têm 15 israelitas? Vocês têm a ver com a coisa que então acontece em Gaza? O que que eles estão a fazer com as crianças em Gaza e tudo isso? E nós temos não. Eles também querem fazer diferença no mundo. Mas algumas pessoas não escutavam isso. Queria que nós fizéssemos algum testemunho político, ou pensamento político daquilo que nós pensamos. Portanto, qual é a sua posição sobre Israel e aquilo que está acontecendo no mundo? E nós dizemos, nós fazemos esse tipo de declarações políticas. E eles não queriam escutar isso. E o assunto tinha a ver com quando a guerra começou na Israel e Palestina, alguém estava em Israel, era uma personalidade da televisão, e ela conhecia alguns, mas fazia algumas entrevistas com sêniores Brahmins, da Brahma Kumaris, a fazer perguntas, mostrar as cenas que estavam acontecendo na Israel e Palestina e tudo isso. E eu estava a falar sobre isso e dizer, sabe, eu não quero fazer isso.
Não é fazer justiça, mas havia algo que era fundamentalmente que estava a violar-me. Eu senti que estar presente naquele canal, eu estava a tomar partidos, a tomar lados. Então, a comunicação, as minhas palavras podem dizer as coisas certas, mas o que é que eu estou a partilhar? Como é que isso parece que eu estou. Portanto, voltar ao o sentido original da verdadeira significado de comunicação, partilhar. Então, isso é algo a considerar-se. Para mim, a clareza na comunicação é muito importante. E, portanto, o início e o fim, o início, meio e fim da situação, eu tenho que ter muito claro na minha própria mente sobre o que é que eu quero dizer e por que é que eu quero dizer o que eu estou a dizer ou o que eu quero dizer. Porque quando existe essa clareza, a outra pessoa pode entender. Na verdade, eu lembro de alguma coisa que era: a clareza é bondade. Isso foi algo que eu escutei. Uma pessoa, Andy Brown, achei o que ela disse, na América, no Canadá. Ele falava preeminentemente dessa forma como as pessoas interagem, relacionamentos pessoais, e ela estava a falar, e eu concordo plenamente, porque é bondoso ser claro, e é não bondoso não ser claro. Portanto, é não deliberar na sua falta de clareza. Vai ser feito o trabalho para ser claro. Para mim, quando eu faço algo que é como eu tenho que ter uma imagem abrangente, todos entendemos as diferenças, trabalhamos de forma diferente. Para mim é importante ter uma imagem abrangente. Para mim é ver o início, o meio e o fim. E, portanto, eu estou a mais comunicar com mais ou menos informação. Simplesmente tornar a vida simples, mais fácil para as outras pessoas. Então, qual é o empenho pessoal que eu tenho de fazer sobre a clareza? Um empenho pessoal sobre a clareza. Eu penso que a primeira coisa tem de ser é estar livre do ego do eu. Do ego do eu. Eu sei, você agora vai escutar, e se você não me escutar, você está fora. Então, eu quero partilhar, mas a partilha, a verdadeira comunicação, é quando as coisas acontecem de dois lados. Portanto, é partilhar e também a partilha do outro lado também. Então, outra coisa que eu estava a fazer aqui, que eu gosto muito, todos os dias, nós lemos a Murli e temos uma conversa sobre a Murli. Não é apenas ir para a sala e repetir um ponto que escutaram. As pessoas podem dizer, eu gosto dessa palavra, mas Baba disse isso e eu interpretei dessa maneira. Ou, isso foi o que foi dito, mas outra pessoa tem outra perspectiva. Então nós abrimos a conversa e construímos uma conversa. Não é o que um diz, o outro disse outra coisa e tudo isso já está. A clareza da comunicação, para mim, é quando há uma conversa que é construída. Quando a conversa é construída, então existe uma vibração e a energia. Aprender acontece para além de apenas receber a informação, de reunir a informação. Não é apenas congregar essa informação, mas escutar o que o outro tem para dizer. Mas quando a conversa é construída, tem a ver com ir mais profundo e ter realizações sobre as conversas. E a realização sobre onde é que eu me encontro nessa conversa. O que é que eu tenho para aprender? O que é, onde é que eu tenho que crescer?
Ou onde é que é o crescimento? E uma das coisas que eu penso que nós, nas comunidades espirituais em qualquer lado, que é ensinado pelos sênios, pelos babas, por Baba e por todos, é que se verdadeiramente você quer a informação que ela chegue para que as pessoas apanhem aquilo que está sendo articulado, ela tem de ser articulada com essa, com coesão. Quem sou eu, o meu entendimento das minhas palavras e das minhas práticas. Tem que estar tudo alinhado um com o outro. Eu digo uma coisa, mas eu faço outra coisa. Ontem também nós escutamos que você pede para fazer alguma coisa e não faz e vai fazer outra. Você não pode fazer, isso é dizer uma coisa boa para fazer, faça igual. Porque as pessoas apanham as vibrações. A nossa atitude de comunicar com as pessoas, as nossas vibrações comunicam, a atitude comunicam, as nossas intenções comunicam. E sabem, o nosso corpo, na verdade, ele não mente. O nosso corpo não mente. Nós conscientemente pensamos que podemos dizer algo que soa bem, causa impressão, mas o nosso corpo não mente. Por quê? Por causa das vibrações que estão gravadas no corpo, essa vibração irão permitir que os outros sintam aquilo que eu estou a dizer. Então, parte da minha espiritualidade se assenta onde eu constantemente estou aí nessa jornada de limpar-me. Limpar-me. E quando você vive numa grande comunidade, todos são diferentes. A personalidade de todos são diferentes. O comportamento é diferente. E eu até posso passar nas fases onde eu reagia, mas essa fase de reagir, mas essas reações, primeiro de tudo, não me ajudam. O que é que eles estão a fazer para mim se eu estou a reagir com alguém, com a forma de ser de alguém? Qual eles entendam ou não, quem eles querem eles façam ou não, não importa. O que é que está a ser alcançado? Então, o meu empenho nesses dias é limpar-me, limpar-me. Continuar a limpar a minha mente, torná-la limpa, para que eu não carregue as impressões ou as experiências, mesmo de uns minutos atrás, no meu corrente, no meu momento presente. Então, não estou a utilizar essas vibrações, essa energia no momento presente e, portanto, nas vibrações, nos meus padrões e atitudes. Se você, sempre que você encontrar alguém, quem quer que seja, não importa quem, pessoa que vocês conheçam, seus familiares, ou pessoa que você tenha karma com, o que quer que seja. Mas vocês pensam que vocês podem encontrar-se com eles como se vocês tivessem encontrar-se com eles pela primeira vez? Alguém? O que aconteceria se você fizesse isso? Todos os dias você teria novas conexões, você tem novas conexões e relacionamentos? Você não carrega suas próprias malas do passado, a bagagem, mas também não as bagagens das situações que aconteceram. Se fosse encontrar com ela, pensar que é pela primeira vez. Para nós é fácil. Por que que é fácil? Porque nós temos o Om Shanti. Então, quando vê alguém e diz Om Shanti, você não lembra o que eles fizeram ontem? Se você ficou chateado, definitivamente você não vai dizer Om Shanti. O que é que você vai fazer? Você vai insultar, você vai fingir. Frequentemente, quando eu sento nas aulas, eu vejo que as pessoas estão chateadas. Elas não comunicam verbalmente, há uma intenção, mas eu posso dizer, sentado nas aulas, que
alguém está chateado. Não necessariamente está chateado comigo, mas com a vida. Chateado com alguém. Então, há esse peso que surge. E o que é que eles podem fazer? Eles não podem olhar para ninguém nos olhos. Eles sentem atrás de alguém para que não vejam as pessoas que estão diante deles. Então, o professor não os vê. Então, não há contato visual com ninguém. Eu digo algo, como uma anedota. Há muito tempo atrás, não é, é uma situação verdadeira, mas é hilariante, não é uma piada, não é uma anedota. Quando nós, no centro de retiro, todos os homens, os irmãos estavam a jogar futebol à tarde. Tínhamos muitos irmãos, muitos jovens naquela altura, tipo nos 30, 40, mas a maior parte tinha 30 e poucos, cerca de 30 anos atrás. Eles costumavam jogar a bola. E sempre que jogavam futebol, alguém ficava magoado. Por quê? Eles tentavam dar uma falta, derrubar o outro com o cotovelo, com a cabeça. Alguém ficava magoado. Eu sempre tenho que dizer para eles: se você fica magoado, vocês não podem jogar futebol. Mas é claro que eles não escutavam a mim e eu jogava futebol mesmo. E um dia, um irmão em particular ficou verdadeiramente magoado. Ficou com o olho negro, porque bateu em alguém, ou seja, acho que levou um murro de alguém e ficou com o olho negro. Eu apenas escutei que ele tinha um olho negro. E ele evitou-me o dia inteiro. Porque se eu visse o olho dele, eu ia dizer, não, joga mais a bola. Não. E ele evitou-me o dia inteiro. Na manhã a seguir, podem imaginar, na aula, ele sentado na aula, atrás de alguém, para que eu não visse seu olho negro, o olho roxo. Eu deliberadamente fiz isso e disse: então, foi o Neville. O que é que aconteceu? E é claro, todos começaram a rir e eu sabia, ele sabia, todos evitaram a comunicação, mas eu já sabia. Então, apenas um bocadinho, há coisas que nunca ficam escondidas, porque quando nós praticamos estar consciente da alma, naturalmente e automaticamente, nós experienciamos pureza e limpeza numa base diária. Absolutamente numa base diária. Qualquer coisa que surja que não sejam limpas, nós vamos apanhar. Então, eh, eh, aquilo que eu estou falando é nível da comunicação, porque nós estamos a vibrar o tempo inteiro. Então, a alma está a comunicar como ela é o tempo todo. Nós comunicamos através das palavras, das nossas vibrações, nós comunicamos com os nossos pensamentos. E se você consistentemente pensar numa determinada maneira, a sua vibração será dessa forma. Se for pensamentos negativos que estão a acontecer, o rosto fica cada vez mais pesado, pesado e pesado. E você pensa que ninguém sabe o que está a acontecer. Outra pensência interessante, há muito tempo atrás, é uma experiência que eu tive, mas eu também, a Haddad Gozar falava sobre isso. Quando duas pessoas tinham apego uma pela outra, você quase mais sentia isso entre eles. A vibração deles gostarem um do outro. Você pensa que você não sabe nada, que você não sabe o que está acontecendo com eles. E na verdade você não sabe, mas é uma vibração pouco clara e você pensa, essa pensamento fala com aquela pessoa sente-se que é como aquela pessoa. Duas pessoas que têm apego. E é quase como se você sentisse que eles se parecessem um com o outro. Isso é tão sutil, é assim tão sutil que são as vibrações. É tão sutil a vibração, porque eles estão a pensar, porque eles têm apego um pelos outros, portanto, eles estão a pensar um no outro.
e nós apanhamos os pensamentos que eles estão pensando sobre um com o outro, por assim dizer. E quando você apanha isso dessa maneira, você pensa, algo aqui que não está correto. Então, verdadeiramente, o nosso trabalho é tentar, para mim, a única coisa que nós temos que aprender a nível da comunicação é a consciência da alma e a consciência de Deus. E não tem nada a ver com o rótulo de consciência da alma. Nós temos um fim de um retiro acontecendo esse fim de semana por um irmão que formou uma empresa de tecnologias de informação para formar Brahmis no Reino Unido. Então, um ponto é o irmão Shashin, que é o proprietário dessa empresa, ele contrata pessoas. Ele estava a comemorar 20 anos nesse fim de semana, então organizou um retiro para os seus clientes e para as pessoas que estão associadas nessa empresa. E ele chama isso de um fim de semana de gratidão. E essas pessoas vieram de manhã e partilharam o que é que eles são gratos na vida, uma pergunta geral. E elas partilharam coisas gerais, mas muitas pessoas partilharam o quanto que eles sentiram as vibrações dos membros do Um Ponto, que acho que é o nome da empresa. Nos Brahmis que trabalham para o Um Ponto, como a energia é tão coesiva, tão pacífica, tão paciente. E também as outras pessoas, não backups. Uns backups, outros não. Outros que estão com o xaxim e não estão nessas práticas espirituais. Portanto, mas o que foi amoroso que para eles foi apanharem as vibrações. Isso é o que significa todo o que o staff comunica para os seus clientes não eram apenas, oh, consciência, não. Eles comunicam o que é a alma através da forma como eles estão a viver as suas vidas, as qualidades das interações uns com os outros e também a qualidade das suas interações com os clientes. Então, a comunicação, eu penso que para todos nós, não há nenhum ponto no tempo que a comunicação não aconteça. Quando algo verdadeiramente. Desculpa, não percebi. Quando alguém apanha algo de si, isso é verdadeira comunicação. Eles estão sempre a apanhar, mas eles podem estar ignorantes daquilo que seja. Mas é significante quando pode ser agradável ou extremamente agradável. Mas quando eles apanham algo, então eles sabem. É isso que está a ser comunicado. Então, sim, vou ficar por aqui, convidar alguns comentários e pensamentos, mas a comunicação é um tema muito gostoso, na verdade. Acho que nós também devíamos ter, se calhar, 2 horas, porque há muitas coisas para falar. É um grande tema e nós olhamos normalmente só pelo aspecto verbal. Portanto, muito obrigado. Iluminou aqui tantos níveis de comunicar, e como você mencionou, que é o verdadeiro significado em latim. Estava a conversar com alguém e eles disseram, a nível de competir, acho que ela falou. Portanto, a nível de cura, a nível espiritual, como escutar? Como escutar? Sabe, hoje em dia as pessoas, esse pessoal vão a treinamento para escutar. Tem treinos para isso. Verdadeiramente estar presente com a pessoa, em vez de estar a pensar, ou tentar interpretar, ou tentar pensar em algo inteligente para dizer, ou depois fazer uma pergunta, mas verdadeiramente apenas escutar e dizer sim, sim, sim. É uma prática, verdadeiramente. Nada, apenas prática, de estar verdadeiramente presente naquele momento,
e não permitir que você pense outra coisa qualquer. É uma prática. Ok, praticar torna-se perfeito, ok. Tomar partidos, por exemplo, numa conversa, por exemplo, mesmo a nível político, ou numa situação desafiadora. Então, ter que escolher um lado. Por exemplo, no hospital, por exemplo, politicamente, por que não tomar partido? Então, como uma pessoa espiritual, como eu permaneço neutro? Mas pode elaborar um bocadinho mais como praticar neutralidade? Isso é uma coisa que eu realizei mais nos momentos próximos, por assim dizer. Eu vejo uma coisa que é errada e outra é certa. Mesmo que eu esteja alinhado com aquilo que é certo, isso é tomar partido. Isso é tomar um partido. Portanto, suportar um lado e não o outro. Aquilo verdadeiramente dizer é quando nós temos esse retiro há umas semanas atrás, quando veio essa senhora israelita, era um bocadinho de uma situação complicada antes do retiro começar, porque havia pessoas que estavam a pôr essa questão de haver 15 israelitas, porque alguns, na opinião deles, era um país terrível, Israel, nesse momento. Então, os organizadores, eu fazia parte, eu não fazia parte da organização, eu fazia parte do retiro, a nível de recursos espirituais, eles estavam a pedir que eu participasse das reuniões. Então, nós tínhamos que arranjar estratégias e preparar as mentes para como nós vamos entrar na sala. E então, nós todos tivemos conversas e aquilo que ocorreu para mim foi que, quando eu vou nessa sala, quando eu entro nessa sala, como é que eu vou para que eu não vá, por exemplo, em direção para um lado ou para o outro? Como é que a Dadijan que entraria na sala e como é que eles iriam sentir? A Haddad iria naquela sala como uma bomba de amor. Eu disse para eles: se Haddad já que vieres para essa sala, vocês iam amá-las à morte, por assim dizer. De morte. Como é que é amar de morrer, por assim dizer. Quando aconteceu o 11 de setembro, a Haddad foi perguntada a Haddad qual era o pensamento dela com relação a isso. E ela disse: ok, todos simpatizam, empatizam com as vítimas, mas com aqueles que fizeram. Isso não é um momento para tomar partidos. Esse é o momento para permanecer neutro, concentrado, focado e equilibrado. Apenas quando nós permanecemos neutros, nesse estado de equilíbrio, é que nós podemos trazer poder à situação. De outra forma, tomar partidos significa dar apenas poder para um lado. O meu poder para um lado. Mas depois vem uma pergunta que foi, nessa reunião que estamos a ter, como é que seria o Aviact Bapdada? Esqueça o resto tudo. Todos tiveram experiência de ver o Aviact Bapdada. Eu experienciei que alguma situação caótica tinha acontecendo em Om Shanti Bhava nesses dias de Aviact Bapdada. Baba estava completamente calmo, ser não distraído por nada, sem nenhum julgamento daquilo que estava acontecendo àquela pessoa que criou aquela confusão. Baba olhava apenas com amor e já estava. Então, a pergunta é: não tem a ver como, tem a ver por quê. Por que que eu tenho de estar com um preconceito? Esse é o momento da confluência onde nós temos que não ter preconceitos, não ter julgamentos.
É nesse lugar, é nesse estado onde reside o poder. E apenas nesse estado que existe poder. Se eu digo, esse está errado, o que é que eu estou a criar? Eles deviam comportar-se assim, o que é que eu estou a criar? Sim, eu reconheço que a minha falta de paciência, a minha falta de tolerância que não permite que eu faça isso. Mas mesmo assim, vir para si outra vez e outra vez, nesse lugar de neutralidade. Certo, maravilhoso. É pena o tempo, mas uma pergunta simples que você falou sobre a comunicação. A coisa mais importante é a consciência da alma e a do Deus. E nas aulas espirituais falamos em veja, mas não olhe. Olhe, perdão, ao contrário. Olhe, mas não veja. Muitos que vêm pela primeira vez. Como é que nós estamos a ver, estamos a olhar para tantas coisas que estão a acontecer e ter pensamentos? Temos. Mas pode dar alguns truques como olhar e não ver? Eu penso que isso é o mesmo princípio, outra vez. Ou seja, olhar, saber, mas não estar envolvida, apanhada nisso. Essa é a lição aqui. Estar no mundo, mas não ter o mundo, ou seja, viver no mundo, mas não fazer parte daquilo no sentido de que estou alinhado com tudo aquilo que estou a olhar nessa negatividade. Se eu estou a olhar, outra vez, a mesma coisa, estou impaciente, com raiva, ou seja, fecho os punhos para. O que é que eu vou acontecer? A única coisa que isso vai acontecer é que eu vou perder o meu poder, não vou conquistar nada. Portanto, é reconhecer que onde está a importância de eu colocar-me e onde é que eu posso estar e onde é que eu posso permanecer neutra. Portanto, olhar, mas não ver. Algo está a acontecer. Ok, você está a olhar, mas não carregue isso consigo. Não seja afetado e torne-se negativo você próprio. Isso é que significa olhar, mas não ver. Ok, muito obrigado. Então, passar para a Cláudia para dar os votos de agradecimentos. Manda, foi muito, muito bom. Eu penso que você trouxe todos os pontos de forma muito boa e clara. Então, as vibrações, como você disse, são muito importantes. Não importa o quanto você fale, mas normalmente se diz, se você falar mais de 20 minutos, as pessoas começam a fazer qualquer coisa com a cabeça que eu não percebi o que é que ela disse. Portanto, manter as vibrações conforme você explicou. Portanto, acho que todos apanhamos os seus pontos. Foi muito bom tê-la conosco, foi maravilhoso. Obrigado, obrigado. Obrigado, irmã Cláudia. Então, pedi à irmã Anu para os anúncios e depois vamos para a meditação. Obrigado, Manoj. Quero dizer que foi uma sessão muito poderosa, uma boa ideia da partilha que você fez, ou seja, como fazer e permanecer nesse poder. Então, a próxima sessão, fazer as reflexões interiores sobre essa mesma arte da comunicação. Vai ser com a irmã Débora. Portanto,
Penso eu que o mesmo horário, sim, mesmo horário do Portugal do Brasil. Depois vamos ter o workshop daqui a 15 dias. Mesmos horários também de Portugal e Brasil. E se quiserem, pode partilhar alguns pensamentos, escreverem para os e-mails do Valores para a Vida ou então para o Centro Abraham Kumaris em Vancouver. Tá aqui também os sites que vocês podem consultar. E depois temos todos os programas estão no canal do YouTube. E aqueles que saírem na fotografia podem abrir as suas câmeras. Ok? Mais alguns segundos para abrirem as suas imagens, ou seja, o vídeo, câmera. Muito obrigado. Já tirei. E agora passar para a irmã Manda. Om Shanti. Apenas se tornar conscientes da nossa própria energia e da nossa própria vibração, ou seja, da sua própria vibração e energia. E conforme eu viro a minha atenção para dentro, eu começo a tornar-me consciente de como estou a sentir-me. O que é que estou a pensar? E a cada dia, frequentemente, cuidar de trazer à mente e o coração essa limpeza nos pensamentos, não pensar em nada nem em ninguém, não no passado, nem sobre o futuro. E conforme eu mantenho o meu coração limpo, a ter sentimentos amorosos para todos e para tudo, apenas quando a minha atenção constante trazer esse estado de ser limpo, então eu comunico dessa forma com os outros. E nem sequer utilizar a palavra comunicar, mas sim utilizarmos a palavra partilhar. Então me torno consciente e cresço espiritualmente, e as palavras então tornam-se secundárias com relação às vibrações, com a atmosfera. E isso é que faz com que as pessoas se sintam seguras, faz com que as pessoas sintam-se vistas e escutadas. E isso acontece automaticamente. Então, deixe-me estar consciente da minha capacidade de partilhar dessa maneira em todos os momentos. Portanto, perceber como eu percebo aquilo que eu vejo, como eu registro aquilo que eu escuto e como eu expresso-me através das palavras. Om Shanti. Muito obrigado mais uma vez. Aí, dizemos os dois as mesmas coisas. Ok, então, obrigada. Muito obrigado. Encontramos em breve e continuamos essa jornada. Muito obrigado. Obrigada.